Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando continuidade à minha exposição da minha tradução de Marcos. Agora estamos no verso 26 do capítulo 4. Jesus ainda está contando parábolas. Aqui tem um crescimento espontâneo, versos 26 a 29. Seguiu dizendo: o reino de Deus é assim como se um homem fosse lançar a semente sobre a terra e fosse dormir e levantar-se noite e dia, e a semente fosse germinar e crescer, ele próprio não sabendo como. Porque por si mesma a terra frutifica. Primeiro um talo, depois uma espiga, então o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto estiver pronto, ele mete a foice, porque a colheita chegou. O que eu tiro daqui é que, assim como um agricultor não precisa entender como é que a planta cresce, nós também, servindo a Deus, qualquer que seja a nossa função, não é necessário entendermos como exatamente Deus opera. Compete a nós fazer a nossa parte. A gente faz o que cabe a nós fazer e a colheita virá. A colheita virá. Agora tem o grão de mostarda. Eu vou ler versos 30 a 34. E disse ainda, que Jesus segue dando parábolas: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que tipo de parábola devemos ilustrá-lo? É como um grão de mostarda, o qual, quando é semeado na terra, é a menor de todas as tais sementes. Mas uma vez plantado, ele cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e produz ramos tão grandes que os pássaros do ar podem descansar debaixo da sua sombra. Foi com muitas tais parábolas que ele lhes anunciou a palavra até o ponto que eram capazes de ouvi-la. Mas sem uma parábola, ele não lhes falava. Contudo, em particular, ele explicava tudo aos seus discípulos. Agora, esse tal de grão de mostarda tem dado algum trabalho cá e lá. É que, por exemplo, a Bíblia Fiel, que eu costumo usar, diz a respeito desse grão de mostarda que é a menor de todas as sementes na terra. É a versão. Só que isso, obviamente, não é verdade. E não é isso que o texto grego diz. O texto diz, a rigor, ao pé da letra, a menor de todas as sementes na terra, repetindo a frase anterior, mas elidindo o verbo semeado. O Senhor não está emitindo uma declaração botânica global. Como o verso seguinte deixa claro, o verso 32, maior do que todas as hortaliças. O que está em jogo é as hortaliças. Ele estava se referindo a hortaliças plantadas numa horta no seu dia e na sua área. E de tais ervas, a mostarda tinha a semente menor. Agora, objetar que tabaco ou orquídea tem semente menor não vem ao caso. Jesus não estava comentando isso. Eu tenho um pequeno artigo sobre isso também no apêndice para quem quiser mais a respeito. Agora, o que se faz com a sombra? Que diz que, embora tão pequena a semente, mas cresce e chega a ser assim quase uma árvore. Tem ramos até que passo pode pousar, ou então aqui aproveitar a sombra. Agora aqui temos um problema de tradução. Eu vou ser bastante aberto, honesto como queira. O verbo que traduzi como pousar é uma forma composta. O substantivo que fornece a base diz respeito a um abrigo temporário
como uma tenda ou um papiri, como chamamos lá na selva. A forma verbal significa fazer uso de tal abrigo. Mas aqui a preposição kata, em grego, é prefixada ao verbo, enfatizando o fator temporário, pelo menos ao meu ver. O texto diz que os pássaros utilizam ou podem utilizar a sombra, não os ramos. Mas a sombra é alterada pelo sol, pelo vento. Em algum outro evangelho diz que os pássaros fazem ninho. Ou alguma outra tradução talvez diga isso. Mas a questão é, como é que você vai fazer um ninho numa coisa movediça? A coisa vai movendo. Como é que você vai fazer um ninho numa coisa que fica movendo? E o texto diz mesmo, debaixo de sua sombra. Então eu entendo que a tradução mesmo é descansar, por esses motivos. Agora, prosseguindo, diz aqui, verso 34, sem uma parábola ele não. Isso a partir, já expliquei, quando a liderança rejeitou ele formalmente enquanto Messias. A partir daquele momento, Jesus passou a usar parábolas que não fazia antes. Mas, em particular, ele explicava a seus discípulos. Agora, vamos prosseguindo, versos 35 a 41. É uma tempestade que eu digo que foi sobrenatural, se não vejamos. Vamos ver. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele lhes disse, vamos atravessar para o outro lado. Como ele já estava no barco, eles partiram com ele, deixando a multidão para trás. Abre parênteses. Aliás, outros barquinhos estavam com ele também, fecha parênteses. Ora, levantou-se um forte vendaval ciclônico, tanto que as ondas se lançaram para dentro do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava sobre a popa, dormindo sobre a almofada. Aí eles o despertam e lhe dizem, Mestre, não te importas que estamos perecendo? Aí, despertado, ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, fica amordaçado. E o vento parou, houve calmaria completa. Aí ele disse-lhes, por que vocês estão com tanto medo? Como é que não têm fé? Eles estavam apavorados e começaram a dizer uns aos outros, quem será este que até o vento e o mar lhe obedecem? É que Jesus estava no barco o tempo todo ensinando. Então, verso 36 diz que ele já estava no barco, exatamente. Pode voltar ao primeiro verso do capítulo 4, que foi aí que ele pediu o uso do barco. Estava lá o tempo todo, durante todo esse capítulo, essas parábolas, está no barco. Agora, eu confesso abertamente que eu não entendo o porquê de Marcos ter mencionado esses outros barquinhos. A segunda metade do verso 36, aquilo que eu coloquei entre parênteses. Aliás, outros barquinhos estavam com ele também. Para que isso? Não sei. Provável, quer dizer, que pessoas vendo a multidão na terra, se alguém mais assim, para cima ou para baixo, tinha um barco, poderia ter aproveitado para chegar perto e ouvir o que Jesus estava dizendo, porque a multidão na terra já não deixava. Fato é que Marcos menciona, até onde posso entender, no entanto, eles não acompanharam quando Jesus, no barco maior, que é um barco pesqueiro de Pedro, partiu para o outro lado. Os barquinhos certamente devem ter ficado para trás, ou se não, teriam sido tragados na tempestade que aconteceu. Agora, me parece a mim que aquele vendaval ciclônico, que é a minha tradução do vocábulo grego,
não foi natural. Eu digo que Satanás bolou aquilo. Isso é uma hipótese minha. Quer dizer, Satanás sabia exatamente, pela direção do barco, exatamente para onde Jesus ia. Jesus ia exatamente para o outro lado, que pertencia a Gadara, e Jesus ia livrar uma peça principal de Satanás do outro lado. E Satanás queria evitar isso, se possível. Eu digo que Satanás bolou esta tempestade para ver se matava Jesus. O fato é que naquele barco tinha Pedro e outros pescadores assim profissionais. Passaram a vida inteira naquele mar, naquele lago. Estavam cansados de ver tempestades comuns. Eles não iriam ficar com medo diante de qualquer tempestade comum. Se eles estavam apavorados, é porque aquele tormento não era uma tempestade qualquer. Era diferente. Era um vendaval ciclônico. E ia enchendo o barco. Agora, o barco era de tamanho suficiente que poderia pegar até 12, 13, 14 homens. Um barco daquele tamanho teria uma popa de tamanho suficiente para Jesus poder ter se deitado ali. Obviamente, Jesus não estava lá embaixo, no fundo, porque aí já estaria coberto d'água. Ele estava protegido um tanto que a popa estaria um pouco mais alta do que a borda e tinha uma almofada, não sei a troca de quê, mas lá tinha uma almofada. E ele ia aí dormindo numa boa, cansado. Ele estava cansado. Se ele está dormindo no meio de uma tempestade daquelas, é porque ele estava cansado. Aí, mestre, estamos morrendo. E Jesus, assim, na maior calma, cala a boca, fica amordaçado. Parou. Calmaria completa. Agora, eu digo para quem quiser me ouvir que Jesus operou aqui um milagre duplo. Como assim? Primeiro, ele fez o vento parar. Parou. Mas se você já morou perto de uma água assim de algum tamanho, você sabe que uma vez que uma água fica agitada, mesmo que a causa pare, a água não para de imediato, não. Leva tempo para a água voltar ao normal. E essa água estava mais do que agitada, estava enchendo o barco. Então, quando Jesus produziu uma calmaria completa, quer dizer, parou, alisou, acabou, Jesus desfez as consequências da tempestade. Eu creio que a partir daqui está na 1 João capítulo 3, verso 8, que nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás. Como desfazer se não atinge as consequências? Isso aí vai longe. Bom, voltando aqui, eu confesso não entender muito bem esses discípulos. Eles perguntam, mas quem será ele? Mas olha, quais eram as opções, afinal? Um ser humano, um ser angelical, quer bom, quer mal, ou o próprio Deus. Então, quais as opções? Que eles perguntam, quem será este? Ora, ele já tinha curado o leproso, tinha já levantado o morto, enfim, qual era a dúvida, afinal? Qual era a dúvida? Agora, voltando, no entanto, ao verso 40, Jesus reclama do medo dos homens. Por que vocês estão com tanto medo? Como é que não tem fé? Epa, não era para ter medo, não? Numa tempestade daquela que estava enchendo o barco. O que eu vejo nas entrelinhas é que Jesus está dizendo que eles próprios tinham de resolver o problema. Assim como ele, no caso,
exigindo o milagre. A mesma coisa que acontece com a multiplicação dos pães. Jesus disse, dai-lhes vós de comer. Ora, por favor, com quê? 5 pães e se eram 5.000 homens, mais mulher e criança, sabe-se lá quanto, 10.000. Então, obviamente, Jesus estava dizendo, vocês é que têm que fazer o milagre. Só que os discípulos não estavam à altura e acho que nós também não. Quem de nós estaria à altura? Saberia o que fazer, ou teria a coragem, ou a fé, ou... Veja, como é que não tem fé? Perguntando Jesus, né? Era para ter fé. Com isso não teriam medo porque saberiam como resolver o caso, aparentemente. Agora, chegando ao capítulo 5, nós temos um caso que também tem dado o que comentar. Eu vou ler agora até o verso 10, versos 1 a 10 do capítulo 5. Chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gadarenos. E quando ele desembarcou, de repente um homem com um espírito imundo o encontrou, vindo dos sepulcros. Abre parênteses, o tal tinha sua morada entre os sepulcros, ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes tinha sido amarrado com grilhões e correntes, só para as correntes terem sido arrebentadas e os grilhões terem sido despedaçados. Ninguém tinha conseguido dominá-lo. E sempre, noite e dia, entre os sepulcros e pelos montes, ele ficava gritando e cortando-se com pedras. Fecha parênteses. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e ajoelhou-se diante dele e, gritando em alta voz, disse: Que queres tu comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Porque ele, Jesus, estava lhe dizendo, seu espírito imundo sai desse homem. Então ele, Jesus, perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele, respondeu dizendo, Legião é meu nome, porque somos muitos. Ele começou a implorar a ele com insistência que não os mandasse para fora daquela região. Mateus diz que, na verdade, eram 2 homens. Aqui só comenta um. Não diz que era só um, fala demonizado. Obviamente, dos 2, um tinha a liderança, porque um deles teria o chefe, o demônio-chefe, estaria num dos 2, que era ele que está aqui conversando, se posso me expressar dessa forma com Jesus. E diz que era legião. Agora, tão forte, aliás, era muito demônio dentro, mas era tão forte que ninguém conseguia, quer dizer, arrebentava corrente, grilhões, nada segurava, não tinha jeito. E outro evangelho diz que era até perigoso para as pessoas passar por aquele caminho. Esses 2 homens eram tão perigosos mesmo. Pode acreditar. Mas é que os demônios simplesmente viviam atormentando o coitado. O coitado ficava nos sepulcros, pelos montes, gritando e se cortando com pedras. Agora, nos meios religiosos dedicados a Satanás, eu utilizo a palavra religioso no caso, esse tipo de coisa é bem conhecido. Os demônios causam o problema, mas depois curam, para que a pessoa não fique incapacitada. Então, coitado está sempre se cortando, mas não ficava com isso acabado. Obviamente o demônio, então, curava, mas que o coitado está sempre sofrendo, está sempre doendo. Agora, curioso é que esse demônio não era pequeno, não. Esse demônio era um bicho de algum tamanho.
ele corre e ajoelha-se. Isso eu acho curioso, porque você vê nos relatos que a gente já viu e outros, geralmente as pessoas demonizadas não vinham ajoelhar. Ficam lá gritando, Jesus resolvia. Aqui o próprio demônio, usando o corpo do homem, ajoelha e ele grita. Acho que ele acha que Jesus é surdo. É curioso. Os demônios, outros também ficam gritando. É uma reação perante a presença do Criador, alguma coisa assim, sei lá. Aí, veja o que esse danado de um demônio faz. Ele apela para Deus. Calcule você. Rogo-te por Deus. Onde já se viu um demônio apelando a Deus? Agora, ele era ou não astuto? Jesus, ele chama Jesus, filho do Deus Altíssimo. Então, o demônio já diz que Jesus é filho. Aí ele apela a Jesus por o pai dele. Por Deus. Que coisa. Esse demônio ou era muito esperto ou era muito desesperado. Talvez desesperado. Que ele pede para não ser atormentado. Não me tormentes, atormentes. Jesus vinha dizendo, espírito imundo, cai fora dele. Agora, precisamos comentar o verso 9. Isso aqui tem dado pano para manga em determinados ambientes. Qual é o teu nome? Agora, é o único caso em todos os relatos dos 4 evangelhos, Jesus expulsando centenas e quem sabe milhares de demônios, é o único caso onde temos registro de Jesus perguntar o nome. O que me levanta a pergunta necessária: por que será que Jesus fez isso? Não sei. A resposta que eu dou é que Jesus fez isso para que ficasse registrado para o nosso conhecimento, a nossa instrução, de que a infestação demoníaca existe. Por quê? Porque o nome, legião. Uma legião romana completa era de 6.000 homens, mas normalmente andava pela metade. Geralmente uma legião só tinha 3.000. Nós sabemos em outro texto, aqui diz mesmo no verso 13, que vamos chegar já lá, cerca de 2.000 porcos. Se tinha um demônio para cada porco, nós não temos como saber. Mas que era um horror de demônio, era um horror de demônio. Legião. Diz por quê? Está aqui, porque somos muitos. Não, na verdade, não sabemos exatamente quanto, nem precisamos saber. Agora, atenção para o verso 10. Ele começou a implorar a ele com insistência que não os mandasse para fora daquela região. Creio que podemos entender que os demônios são territoriais. Você pode ver isso em Daniel capítulo 10. Claramente, tem o demônio da Pérsia, tinha demônios da Grécia. E aqui esse demônio pede que não seja mandado para fora daquela terra. E em Lucas registra que eles também imploraram para não serem mandados para o abismo. O abismo, no caso, o mesmo que está lá em Apocalipse. Então, aqueles demônios entendiam coisas que às vezes nem nós também entendemos. Mas eu só quero voltar ao problema de saber o nome de um demônio. Você sabe que em certos ambientes onde tem libertação, então, o pessoal ensina que você tem que saber o nome do bicho para poder expulsá-lo.
Não vejo nenhuma base nisso. Eles se valem exatamente deste caso. Mas olha, era um horror de demônio. E Jesus ficou perguntando o nome de cada demônio? Não. Mandou de uma vez todos. Tchau. Você não precisa saber o nome de um inimigo ou uma pessoa para mandar uma bala bem aqui. Você precisa saber o nome de alguém para matá-lo? Claro que não. Numa guerra, você tem que saber o nome do inimigo? Está doido. Mata. Estamos em guerra. Demônio é guerra. Não tem que saber o nome. Só matar. Mandar para o abismo ou para onde quiser. Eu mando para o abismo. Aí não volto. Resolve o problema da reincidência. Isso é outro assunto.